Gratidão. E aqui vamos falar hoje de um tema muito importante, super importante no nosso processo evolutivo, que é a percepção das leis universais, ou seja, das leis que operam através do nosso ser em todos os níveis de consciência, em todos, né? Então, como a gente consegue perceber a operação dessas leis e compreendê-las, gente? Porque quando a gente começa a compreender os níveis em que essas leis atuam no nosso ser, na nossa vida, a gente nunca mais vai sair do estado do agora, do estado de presença. Porque sair do estado de presença representa que a gente está indo contra Deus, contra o nosso espírito, contra a vida que, para se manifestar, tem que operar, todo o nosso sistema tem que ser operado através dessas leis. Então eu não posso, né, como a gente diz, muitas vezes a gente tem pressa no processo, a gente fala, não, eu já quero estar lá, já quero estar isso, já quero estar aqui. Não posso estar lá, não posso estar na sexta dimensão se eu não percorri, não saí da terceira, não fiz a passagem para a quinta, né? Não posso querer o reino de Deus à força. Não posso. Então, as leis superiores, universais, precisam ser respeitadas em todos os níveis, todos os níveis. Então, quando a gente está interagindo, no nosso dia a dia, a gente está interagindo através dessas leis. Ou seja, se eu hoje estou falando determinada coisa, estou vivendo uma determinada situação, é porque determinadas leis estão em operação através do meu ser. Então eu percorri algumas, estou em outras. Mas não quer dizer que aquelas que eu percorri, eu esqueço. Não, eu vivi, experienciei e tenho que ter internalizado esse conhecimento. Então eu percorri determinadas leis, estou indo para outras, cada um de nós. Essas leis estão vinculadas aos níveis de consciência. Então, quanto mais a gente expande a consciência, mais leis estão operando em nós. Então, por isso que algumas pessoas falam, nossa, né? A pessoa falou, nossa, aconteceu uma coisa assim, parece sobrenatural. Porque existe uma lei imaterial operando naquele ser, no nível de consciência que ele já despertou imaterial, do seu plano extrafísico. Outra pessoa está no nível de luta, chega para você e fala, olha, você é isso, você é aquilo, o que você pensa que é? Você fica assim, em silêncio, porque ela está no nível daquela lei de superfície da Terra, lei superficial, lei da superfície da Terra, que são as leis do nascimento, da morte, da luta, acabou. Não tem mais vida além da morte, né? Como os seres de superfície chamam, não tem mais vida depois. Então eles acreditam que o que eles estão vivendo hoje, né? Eles pensam que a vida vem depois, porque está dentro do corpo, a consciência está operando num corpo que está numa dimensão de superfície. Então a gente não pode chegar e falar assim, não, mas tem o plano extrafísico. Eu falo, mas que plano é esse? Que plano divino é esse? Do que você está falando? Então não temos como levar isso dessa maneira. Por quê? Porque precisa despertar o nível dessa lei dentro daquele ser para que ele tenha a percepção de que isso existe. Então, se a gente não tiver a compreensão vívida, viva, gente, viva. Essa é a instrução de hoje superior, que me veio falando muito, que é para todos nós, temos que viver isso. Viver. Mas não é viver através do personagem sem a presença. Então nós temos que estar presentes na vida, observando, como observadores, né? Todos nós que estamos aqui,
participam, né, estão nesse processo evolutivo, nós temos que estar atentos, observando como aquilo que está acontecendo, qualquer circunstância, qualquer evento, qualquer um serve, entre aspas, serve para a gente perceber como as leis estão atuando através de nós diante daquilo e onde a nossa consciência está polarizada diante daquilo. Então aí nós entendemos para onde estamos indo. Para onde aquela história, onde a vida vai me levar? A gente vai reconhecer e perceber para onde a vida está nos levando. Então, quando a gente fala estamos voltando, né? Casa do Pai, estamos descobrindo a nossa origem, alguns estão chegando cada vez mais próximo de outras percepções que nunca tiveram, estão descobrindo mais de si mesmo. Temos que compreender por que isso está acontecendo, porque existem leis operando. Então a gente não pode avançar, não pode. Por quê? Porque estamos indo contra a vida. Irmos contra uma lei universal, uma lei superior, estarmos na contramão do fluxo. Então o fluxo divino, ele tem uma ordem. Ele tem uma ordem. É uma ordem extremamente precisa, extremamente organizada. Então, tudo que está aqui embaixo, né, está se organizando conforme o que está em cima. Então, as leis cósmicas, a organização disso, ou seja, temos leis da superfície da Terra, temos as leis materiais. O que são essas leis materiais? Nós entramos no corpo físico, né? Então, nosso espírito materializou isso, ele materializou. Falou, não, esse avatar é mais adequado para fazer essa experiência, ele materializou. Só que estamos dentro do corpo, só que nós não somos só o corpo. Nós somos, né, um grande ser, um avatar gigante, né? Nós somos um espírito encarnado, nós somos mônadas fazendo experiências. Então, a gente tem muito mais do que isso. Então, a lei material limita pelo nosso corpo físico. Mas, se a gente trabalha o que significa uma lei material, a gente renuncia às coisas, às montanhas de coisas que nos levam constantemente a evidenciar e validar somente esse estado físico limitado, para transcendermos esse estado. Então, aí aprendemos sobre a lei material. Usamos as coisas, entre aspas, usamos da forma adequada. Então, estamos entendendo o que é aquilo. A gente não vive para aquilo. Aquilo não é nosso. Né? Aquilo foi tudo é feito, né, da mesma substância de Deus. Então, Deus nos colocou aqui, nos deu esse corpo, as coisas que estão no nosso mundo, para que possamos fazer a experiência evolutiva. Se ficamos só naquelas leis materiais, não transcendemos. Não vamos para outras. E aí vem as leis da evolução humana, que a gente já deveria ter transcendido há muito tempo, que são a lei da compaixão, a lei do amor, a lei da gratidão. Né? Isso tudo é lei humana, de evolução humana, ser humano. Mas a gente ainda tem um monte de coisas para aprender aí dentro. Agora, o planeta Terra, ele não está nisso. Gente, o planeta Terra, a energia, a vibração atual, a frequência atual, não é de lei de evolução humana. É uma lei evolutiva. Ela está além da evolução humana. Além da evolução. Então, a quinta dimensão, ela não é feita de lei humana, de evolução humana. A lei de evolução humana a gente já deveria ter aprendido. Ela transcende, ela é feita de uma lei onde nós nos entregamos ao todo, ou seja, nos entregamos ao nosso eu superior, que em muitos casos é, né, de outro planeta, de outra ordem. Nós nos entregamos e fazemos essa experiência humana, mas a partir de leis cósmicas. Então, o planeta Terra se torna um planeta consagrado, um planeta que vai viver essas leis
além da evolução humana. Por quê? Porque não tem não são humanos da Terra que vão viver na quinta dimensão, né? Não é essa humanidade de superfície, da vida de superficial, de superfície, que vai viver na quinta dimensão. Não é, vamos abrir para você agora um cenário diferente, você vai viver lá. Não. É a evolução dessa humanidade que vai viver lá, na quinta dimensão. Então, a evolução exige passar pela compreensão das leis superficiais, das leis de como opera esse planeta, das leis evolutivas humanas, mas transcendermos para leis superiores, evolutivas superiores. E aí foi o que Jesus ensinou. Então, essa passagem é justamente aonde ele e o Pai se uniram. Então, é a partir daí que acontece a vida transcendente. E aí entramos em leis maiores, que são leis imateriais, que são o nosso comando extrafísico, comandando o nosso ser físico, o nosso avatar físico. Então, nosso avatar físico não vai estar sob leis de um sistema de terceira dimensão. Então, como é que acontece essa correlação? Porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Né? Tudo acontece ao mesmo tempo. Então, na correlação e na interconexão, tem um exemplo que me ocorreu agora, de um livro que eu li, não me lembro, gente, qual era o livro, que fala de um monge, de uma história, de um monge que... Monge, né? Então, isso já é monge, não no sentido... monge mesmo, né? Ou seja, ele já alcançou, ele veio com essa missão, com esse arquétipo, com esse personagem de monge, para fazer o trabalho de unificação. Então, é uma peça do quebra-cabeça fundamental para a evolução de uma humanidade. E aí ele foi uma família, vamos chamar assim, humana, né? Meramente terceira dimensão, descobriu, né, que uma das filhas tinha engravidado, teve um filho, etc. E, por alguma razão, acreditou que era do monge, que o monge tinha sido responsável por fazer a filha da filha. E um belo dia chegou com a criança, né, entregou a criança para o monge e falou: olha, você tem que cuidar, porque você é o responsável, acusou, julgou o monge e falou que o filho da filha, né, filha da filha, era do monge. E ele, o que ele fez? Ele assumiu a criança, ele não falou nada. Ele assumiu a criança e cuidou da criança. E um belo dia descobriram quem era o verdadeiro pai. E aí a pessoa falou: meu Deus, não era o monge. Voltou lá e falou, pediu perdão e falou: realmente não era, né? Nós erramos. E ele pegou a criança e devolveu para a mãe, né? E falou ok. E levou lá para a família. Ele não fez nada. Ele não disse não nem sim. Então, só para a gente perceber o movimento da lei superior. Ele estava diante de uma lei superior. Gente, isso é muito importante a gente perceber, né? Então, o que é uma lei transcendente, né? Ou seja, alguém está julgando alguém. Não existe isso. Para o monge não existe isso. Porque o monge tinha consciência de que não era ele o pai. Então ele falou: como eu vou me defender? Eu não preciso me defender. Eu não sou. Eu tenho consciência da minha integridade. Mas diante da criança, a força superior, a lei superior, moveu ele na atitude de acolher. Então ele acolheu a criança. Ele não julgou: não, mas não sou eu responsável, isso aqui não é comigo. Ele acolheu. Mas consciente da lei que estava operando nele pela integridade do seu ser. Porque ele é verdadeiro, porque a lei cósmica, estarmos diante das leis superiores é estarmos na verdade. Não a verdade absoluta, né? Mas estarmos na nossa verdade, naquilo que nós estamos percebendo. Aquilo não
Nós estamos íntegros, não foi você, não foi o bonde que fez aquilo. Mas a lei permitiu e ele acolheu, fez esse movimento. Até que um belo dia o movimento, a solução verdadeira, íntegra, diante daquela situação se deu. Porque ele estava operando através de uma lei imaterial. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Se ele fosse lutar, como ele poderia lutar diante daquilo? Ele não poderia empurrar aquilo para fora. Perceba, uma lei imaterial é uma lei onde você está íntegro, ou seja, não existe injustiça. Aquele movimento se deu por alguma razão. Existia um aprendizado? Existia para todo mundo. Mas ele se manteve na integridade, no acolhimento. O que ele utilizou naquele momento? Utilizou entre aspas. O amor incondicional. Ele estava diante de uma vida, de uma alma. Ele estava diante de uma alma, de uma consciência, de uma criança. Então ele acolheu a vida. Então isso que a gente tem que perceber. Nós estamos acolhendo e manifestando a vida. E não as coisas. E não os fatos. E não o julgamento de alguém que chegou lá e falou isso. Porque isso é a mente do ser que não tem, não está ordenado, que ainda está na lei, que está numa lei imaterial, que é a lei do julgamento, julgando os outros, julgando e jogando as coisas acima dos outros. Então, o acolhimento, o amor incondicional, perpetuou aquele movimento. E em algum momento, aquilo se desfez. Então, ele se manteve íntegro do início ao fim. Então, é isso que é a instrução de hoje trouxe, né? Um ensinamento de a gente perceber a operação dessas leis, em todos os níveis. E quanto mais elevamos a nossa consciência, quanto mais expandimos a consciência, mais entramos em leis cada vez mais sutis. Então, uma lei sutil exige de nós a observação e a percepção desses movimentos. Porque esse movimento não é da mente. Esse movimento é o movimento da consciência. Então, a consciência desperta num nível como esse monge, ela está completamente entregue. Completamente entregue. Ela não está buscando segurança na vida, ela está totalmente entregue à vida. E não significa largado, né? Muito pelo contrário, significa absolutamente consciente. Então aí a lei vai operar de uma forma no nível de desperto que está aquele ser. Então, o importante de todos esses movimentos da consciência é a gente ir percebendo a operação dessas leis. Porque dentro das frequências de quinta a nona dimensão, nós temos leis cada vez mais sutis. Quanto mais elevado um ser, mais sutil o movimento. Então exige de nós um desprendimento muito grande e um desapego, que é uma lei também que já deveria ter sido transcendida por todos nós, porque ela está num nível da evolução humana, o desapego. E nós estamos falando de um nível de evolução superior. Então, se a gente tiver ainda apego de coisas humanas, a gente começa a capengar nesse movimento ascensional. Por quê? Porque o planeta ele não está mais em leis de evolução humana, gente. Mas tudo está, a energia está trazendo a lei superior, acima da lei humana. Então, ninguém está esperando que o ser humano seja agora um ser, agora ele vai ter gratidão. Não, isso já se esperava há milênios, né? Que ele fosse grato à vida. Então, esses movimentos não acontecem se a gente não viver.
Porque não é a nossa mente que vai ser grata. É a gente perceber o movimento da nossa consciência através da nossa vida interna e aí a gente mover as nossas ações, as nossas palavras, a nossa dedicação a essa vida de uma maneira sincera, transparente, sem esses embates. Chegando no nível desse monge, sim, chegando no nível desse monge, a ponto de que ele simplesmente estava ali, ele acolheu uma situação, ela veio para ele e depois foi. Só isso. E ele não carregou nada. Não teve nada para ele carregar. Perceba, ele se fez, aquilo veio, ele acolheu a vida maravilhosa. Imagina, veja também o lado positivo, né? De estar com uma criança, uma vida amorosa, plena. Isso é um movimento da consciência espetacular, né? Isso é espetacular. Então ele viveu aquilo e depois imagina como ele entregou essa criança. A gente me veio agora aqui também. Como ele entregou essa criança? Ele entregou essa criança pronta. Por quê? Porque o nível de consciência que ele estava, ele pôde agregar a essa vida uma educação de uma lei imaterial. E como uma criancinha ainda não estava sob as leis da bagunça humana, ela pôde aprender o melhor, né? Então, já percebendo que essa criança foi acolhida pela pessoa certa. Então, é isso, gente. A gente tem que ter uma percepção muito desenvolvida, né? Isso vem com o nosso eu superior, com o nosso acolhimento da vida, que é o nosso eu superior trabalhando sobre nós, e a gente permitir a entrada nesse fluxo. Por quê? Porque uma lei superior, além da evolução humana, ela é fluida. Ela é como essa história, né? De uma forma geral, ela vai fluindo e a gente vai fazendo, se fazendo. Aquilo vai se fazendo. Eu não vou lutando contra as circunstâncias, eu vou apoiando a vida. Eu não vou contra a vida. Eu vou facilitando que a vida se faça. A vida se flua. A vida vá, aconteça. Então as leis começam a se fazer e no momento que a gente percebe, outras vão acontecendo, porque nós estamos percebendo. Se nós estamos percebendo, é porque estamos vivendo. Então, para a gente perceber, uma pessoa uma vez perguntou também, como é que eu sei se eu estou evoluindo ou não estou? Justamente por esse ponto. Como diante de uma circunstância, situação, você responde, reage e etc. Isso mostra claramente aonde você está. Claramente. Porque você está se defendendo da vida. Você não tem que se defender da vida, você tem que vivê-la. Você não tem culpa de nada, você não tem nada errado. Já começa por esse princípio. Não existe culpado, não existe erro. Existe consciência. E eu escolho a evolução. Então, todos aqueles que estão aqui que escolheram a evolução, eles vão perfazer todas as leis evolutivas. Quer dizer que eles vão passar por desafios ou provas? Passa, mas como eles vão responder a isso? Diante de uma lei amorosa, de uma lei evolutiva, de uma lei que tem amor e sabedoria. E não pressão, discussão e julgamento. Então, a mensagem de hoje é a gente estudar isso, né? A gente acolher, buscar compreender aquilo que está operando em nós, porque isso é o que está nos movendo. Então, isso define as linhas do tempo para onde estamos indo, de onde viemos, para onde estamos indo. Gratidão.